E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dizei-me, peço-te, onde eles apacentam? Temos um dos personagens bíblicos que tem uma figura representativa mais perfeita na Bíblia, é José. E a escritura lida é Gênesis capítulo 37. Nós vimos que no versículo 15 e 16, ele, amando do seu pai Jacó, saiu em busca de seus irmãos. Devo lhes dizer que José era um homem espiritual, que sofreu os embargos, os ataques, o ciúme, a inveja, porque é natural das pessoas, quando não conseguem produzir o mesmo tipo de vida, então a tendência é falar mal, é criticar, é procurar defeitos, é procurar lançar uma sombra ou até mesmo ignorá-lo, agredi-lo e matá-lo, como tentou os irmãos de José sobre a sua vida, porque José era um homem espiritual. Mas não só isso, José era uma escolha de Deus para cumprimento da palavra. Então ele foi rejeitado, odiado, ele foi ignorado, mas foi amado pelo Pai. Devo vos lembrar que Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos judeus. Sim, foi rejeitado por Israel, mas uma voz do céu saiu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Então, a escritura é perfeita. Eu disse que José é uma das figuras representativas mais próximas de Cristo. José foi o tipo perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode perceber que ele começa sendo odiado pelos seus irmãos. Jesus foi odiado pelos irmãos judeus. José foi vendido. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes. José, ele foi para o cárcere. Jesus foi para as regiões mais baixas da terra. Veja bem, Jesus teve um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua esquerda. José, no cárcere, teve um padeiro e um mordomo. Um foi salvo, o outro foi condenado. Na cruz, um foi salvo e o outro foi condenado. Então José é o tipo mais perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os irmãos de José pensavam que, se livrando dele, eles impediriam que a Bíblia fosse cumprida. Eu gostaria de repetir isso. Os irmãos de José pensavam que, se livrando dele, eles impediriam que a palavra fosse cumprida, porque a palavra iria levá-los a um nível de humildade. Eu estou falando para pastores que eu sei que ouvem esta mensagem. Eu estou falando para leigos, eu estou falando para membros, eu estou falando para líderes religiosos, eu estou falando para homens doutos. E eu vou dizer uma coisa: as pessoas, elas podem dizer que elas não precisam deste evangelho e nem precisam desta mensagem, mas lá na frente você vai precisar, porque não existe outro evangelho. Este evangelho é o mesmo evangelho de Paulo, é o mesmo evangelho do apóstolo Pedro, Tiago, João. E se você rejeitar este evangelho, você rejeitaria a mensagem de Paulo. Você, se vivesse nos dias de Pedro, você o rejeitaria, porque é o mesmo evangelho. Agora, o ruim de tudo isso
é que as pessoas, elas não são honestas. Elas não são sinceras a ponto de produzirem o mesmo tipo de evangelho com poder. Porque o evangelho que eu vos prego, ele não consiste em palavra de persuasão, não. E nem numa questão intelectual ou de um homem culto, não. Mas na demonstração do poder de Deus. Eu estou falando para vocês que este evangelho, ele não é palavras de contos de carochinha. Ele não é uma história fictícia, mas é poder de Deus para entrar no seu lar, para transformar a sua vida, para fazer de você pessoa revelada, liberta, salva na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, falando deste personagem por nome José, filho de Jacó, nós vemos que tudo que Deus lhe havia dado a ele, por meio daquele dom maravilhoso que ele tinha, pois era um profeta e podia revelar sonhos, então aquilo causava ciúme em seus irmãos, e ainda mais quando ele teve aquele sonho de que 11 estrelas, a lua e o sol prostraria diante dele. Ele também sonhou com 11 molhos se curvando diante do seu molho, e isto trouxe ira, indignação, isto trouxe revolta para os seus irmãos, porque ele era um filho mais novo. José, ele era filho de Raquel. Então aquilo trouxe inveja, ciúme, e então Judá, Simeão não aceitavam de um irmão novo querendo liderar, querendo lhe pastorear, querendo lhe dominar. Mas não era ele, era Deus operando, porque Deus sempre trabalha com coisa pequena, coisa insignificante. Deus não tem que pegar uma grande catedral para tentar causar espanto, não. Deus não trabalha com esta maneira de espanto, de fascínio, não. Deus pega coisa pequena, ele pega uma pequena viúva para sustentar um grande profeta. Ele pega um pequeno Davi para matar um grande gigante. Ele trabalha com coisas insignificantes. Deus trabalha com coisas pequenas. Como está escrito no livro de Coríntios, ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E eu espero que você seja pequeno para ele resplandecer a grandeza dele, do seu evangelho em sua vida. Mas se você é um grande doutorado, se você é um sabe-tudo, se você é uma grande personalidade diante da sociedade, você não serve para Deus, pois ele não pode manifestar a grandeza dele em você. Mas se você é pequeno, é uma pequena faísca, ele pode fazer grandes labaredas de fogo. Se você é uma pequena luz, ele pode resplandecer através da sua vida nas trevas. Sim, porque ele é o grande Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, falando desta figura perfeita que é José, que foi odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai. Ele passou por todo o processo de limpeza, de murmúrio, de dor, de rejeição. Foi vendido pelos seus irmãos para um ismaelita, e por sua vez este ismaelita o vende para o Egito. No Egito ele vai parar no cárcere, e no cárcere ele lembrou de tudo que Deus lhe havia dado, os sonhos, as promessas de um dia estar em poder, em glória. E então, depois de tudo aquilo, ele se assenta ao lado de Faraó. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esses momentos em que estamos abrindo a palavra. Quando José se coloca diante de Faraó e consegue interpretar o seu sonho, cujo os sábios do Egito não conseguiram fazê-lo,
Então Faraó lhe concedeu, veja bem, de assentar ao seu lado. E então José agora chegou no máximo do Egito, ele estava em poder. E os seus irmãos começaram a descerem para o Egito, para buscarem provisão, para buscarem alimento. Por quê? Porque estava 2 anos sem chover sobre a terra, havia uma seca, e então o tempo da vaca magra estava acontecendo. Nós estamos também vivendo agora no tempo das vacas magras. Estamos vivendo no tempo em que as pessoas estão morrendo de fome, não de comer pão e nem de beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor, conforme Amós capítulo 8, 11, que as pessoas andariam errante de um lugar até outro, procurando a palavra de Deus, e não a encontraria. Então estamos vivendo num mundo espiritual, em um tempo de fome, mas eu vou dizer que a comida na casa de José, o nosso Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem deixado esta noiva passar fome. Deus não tem deixado esta noiva sem evangelho. Deus não tem deixado este povo sem a sua palavra. Deus não tem nos deixado em abandono, pois ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E agora veja, quando José estava em poder no Egito, ele percebe os seus irmãos, ele percebe dos seus 10 irmãos, ele os viu, e ele, quando os viu, a Bíblia disse que o seu coração derramou-se em compaixão por amor aos seus irmãos. Ouvintes, eu gostaria que você parasse um pouco comigo. Ainda que José sofreu a calúnia, as acusações, a rejeição, mas ao ver seus irmãos, as suas entranhas se derramaram por amor aos seus irmãos. Não havia ódio, não havia raiz de amargura, não havia nenhum espírito de vingança. Quando José, que José, pastor Dilson? Aquele que ao procurar os seus irmãos foram rejeitados por eles, aquele que ao mando do pai foi procurá-los e eles acabaram rejeitando, o espancando, o ferindo e o vendendo para o Egito. Mas veja, mas mesmo assim, depois de toda a catástrofe, depois de todos os males, José, ao ver os seus irmãos, as suas entranhas se derramaram. Ele sentiu-se comovido, pois tudo havia acabado. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Sim, e eu estou falando de uma figura que foi a figura mais perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, embora ele foi duro com seus irmãos, dizendo que eles eram espias, mas porque ele queria que Benjamim também estivesse ali, que era o seu irmão, por filho de Raquel. Sim, ele gostaria que ele também estivesse ali para cumprir, porque aqueles homens, aqueles 10 homens, irmãos de José, ali no Egito, estavam todos de joelhos, dizendo: não, os teus servos não é espias. E então naquela hora, José lembrou-se do sonho, ele lembrou-se da palavra. A palavra vai cumprir. Pode não cumprir na sua vida, pode não cumprir em você que tem rejeitado este evangelho, mas ela vai cumprir em um povo especial e zeloso de boas obras, que tem tomado a santa ceia com pão asmo, que tem realmente se batizado em nome de Jesus Cristo, que tem crido que Deus tem enviado um profeta. A palavra se cumprirá, porque é promessa do Senhor. Ora, amados irmãos, eu agora quero que vocês contemplem comigo, quando José viu seus irmãos e fez com que Benjamim descesse ali também, para completar o número dos 11, porque apenas havia 10 irmãos, pois Deus havia dito para ele que as 11 estrelas se encurvaria diante dele. E quando Benjamim desceu ao Egito, ora, meus amados, e quando José os viu, as suas entranhas se derramaram. Ele fez um banquete para os seus irmãos.
Pastor Dilson, quem Benjamim representa? Benjamim representa os 144 mil judeus que serão selados pelo Espírito Santo. Quem José representa? José representa Cristo, que a casou com uma noiva gentia. José não casou com uma judia, casou com uma noiva gentia. Sim, José agora estava tratando com seus irmãos, e ele pegou a sua esposa e a manteve ali no palácio, e enquanto ele tratava com seus irmãos, sim, e Deus vai cumprir de novo esta cena. Jesus Cristo vem para casar com uma noiva tomada de todas as gentes, e então ele volta para tratar com este Benjamim, para tratar com este grupo que o rejeitou, que o colocou na cruz, que o rejeitou, que foram cegados, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Meus amados, é uma pena que o nosso tempo é tão curto e nós não podemos explorar tanto esta vida de José, mas ainda mais um pouquinho, esse tempinho que nos resta, eu quero vos dizer que José, ele falava em outras línguas com seus irmãos, até que Benjamim veio. Então ele tirou aquela máscara, pois ele era Deus em morfe. O que é isto? Deus mudando de máscara. Ele tirou aquela máscara, ele mudou de língua, ele parou de tratar com seus irmãos por meio de línguas estranhas. Por quê? Porque os mistérios haviam sido revelados. As 11 estrelas havia prostrado diante dele. Ele não tinha que falar de mistério agora. Ele então se dar a conhecer a seus irmãos. E eu posso contemplar, e eu gostaria que você contemplasse comigo, José tirando aquela máscara egípcia e dizendo: eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito, aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês tiveram ciúme, aqueles que vocês caluniaram dele. Eu sou José, mas não pese o vosso coração por me haver rejeitado, porque isto foi por bênção de Deus, isto foi propósito de Deus, porque pois eu teria que estar aqui para livrar o mundo de 7 anos de vacas magras, para livrar o mundo da fome, da escassez, para livrar o mundo da sede, da água, pois Deus me mandou aqui para provimento. E eu vou dizer a vocês, esta mensagem tem sido provimento em tempo de escassez. Não há comida em lugar nenhum, mas a noiva tem comida, a noiva tem bebida. Vinde, tomai e comei, vinde, participai conosco. Se você faz parte desta família, se você também é um eleito do Senhor, se você crê nas promessas de Deus, Pai eterno, Deus santo, é uma pena, Senhor. Estamos falando da vida de um homem que foi íntegro, sincero, foi um homem que andou em teus caminhos e foi o tipo mais perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora sendo um judeu, casou com uma mulher gentia, apontando Cristo casando com uma noiva tomada em todas as gentes, mas não deixou de tratar com seus irmãos judeus, sim, dando para eles guarida, dando para eles, Senhor, um espaço, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esses momentos maravilhosos. Eu espero, ó Deus, que essas pessoas que estão morrendo de fome, que elas tenham a humildade, que elas sintam a necessidade de descer, como os irmãos de José desceram para buscar comida, que eles venham buscar a tua palavra, que eles venham se alimentar no teu seio, que eles venham partilhar das tuas bênçãos, mas que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus. Abençoe a cada ouvinte com fé perfeita, fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém, Senhor, amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer.
Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Impossível.